Era o primeiro fim de semana de fevereiro. Eu estava em casa tendo folga do trabalho. Tudo estava bem normal. Mas em algum momento no meio do dia no sábado, eu pensei ter ouvido alguma coisa do andar de cima. Era um baque. Apenas um e não muito alarmante ou alto ou qualquer coisa. Eu nunca tinha ouvido antes. O que foi a única razão pela qual eu subi para ver se eu conseguia descobrir o que era. Eu não encontrei nada, porém, eu não estava preocupado e mal pensei sobre isso pelo resto do dia. Horas depois, enquanto eu estava relaxando para a noite, sentado no sofá e mal conseguindo manter meus olhos abertos, houve outro baque, quase idêntico ao último. De novo, eu olhei ao redor e não vi nada. Eu até abri a porta do quarto de hóspedes que estava completamente vazio e olhei ao redor não vendo nada. Talvez fosse um animal no telhado ou apenas a casa fazendo barulhos estranhos. Eu fui para a cama naquela noite não muito depois. No dia seguinte, eu levantei e fui para o andar de baixo como de costume para fazer café e café da manhã. Enquanto eu fazia isso, algo parecia errado. Como enquanto eu andava pela cozinha e fazia café da manhã as coisas pareciam que tinham sido movidas. O cereal e os chips que eu tinha na despensa simplesmente não pareciam que estavam onde eu tinha deixado. Obviamente, eu não tentei propositalmente lembrar. No dia seguinte, eu levantei e desci como de costume para fazer café e o café da manhã. Enquanto eu fazia isso, algo parecia estranho. Como se enquanto eu andava pela cozinha e fazia o café da manhã, as coisas pareciam ter sido movidas. O cereal e os salgadinhos que eu tinha na despensa simplesmente não pareciam estar onde eu os havia deixado. Obviamente, eu não tentei me lembrar propositalmente. De volta àquele dia, eu estava apenas passando pela minha casa, checando tudo. Notei que a porta que ia para a garagem estava destrancada. Eu quase sempre a deixava trancada, então achei estranho. Mas talvez eu tenha esquecido, então não pensei muito nisso. Naquela noite, fui para a cama por volta das 22 horas. Eu estava quase dormindo quando ouvi mais um baque vindo de cima. Desta vez, estava bem alto e pude dizer que vinha do meu quarto. Levantei da cama imediatamente e acendi a luz. Fui para o andar de cima e olhei ao redor, mas nada de incomum estava acontecendo. No entanto, senti que não estava sozinho. Depois de ficar lá por talvez 5 minutos, desci novamente, tranquei a porta do meu quarto e dormi no sofá naquela noite. Na manhã seguinte, eu estava decidido a descobrir o que estava acontecendo. Eu peguei uma folga do trabalho e fiquei em casa o dia todo para tentar descobrir. Por volta do meio-dia, comecei a ouvir ruídos na casa. Rangidos, batidas e passos. Não havia como ser a casa se estabelecendo. Isso estava acontecendo de forma consistente. Eu tentei olhar ao redor, mas não consegui encontrar a fonte. Mais tarde, naquela noite, por volta das 20 horas, sentei-me no meu sofá quando ouvi passos subindo as escadas. Eu sabia que tinha que ser alguém, mas não conseguia acreditar. Eu estava paralisado pelo medo. Olhei para a entrada enquanto via uma pessoa descendo as escadas para a minha sala de estar. Eles ficaram ali por alguns segundos, então saíram correndo pela porta da frente. Eu nunca vi o rosto deles. Eles estavam vestindo uma máscara de esqui preta e roupas pretas. Eu chamei a polícia e eles revistaram a casa, mas não encontraram nada. Eles acham que era apenas um ladrão que foi pego de surpresa e saiu correndo, mas não sei. Isso parece muito pessoal para ser verdade. Era véspera de Ano Novo. Eu nunca fui uma pessoa festeira, mas em noites grandes como essas, eu quase sempre era pressionado pelos meus amigos a sair. Este ano, meu amigo estava dando uma festa na casa dele. Ele era meio que conhecido como um amigo rico porque ele tinha uma casa grande com terreno e tudo mais. Meu amigo Trau me pegou por volta das 21 horas e nós dirigimos para a festa. Havia talvez 20 ou 30 pessoas lá, nada muito louco, mas o suficiente para me fazer beber mais do que eu deveria. Nós jogamos alguns jogos de bebida e assistimos a contagem regressiva e, no geral, foi um bom momento. Por volta das 3 horas, porém, eu estava pronto para ir embora, mas encontrei Trau desmaiado em uma cama lá em cima. Imaginando que ele e provavelmente ninguém mais aqui estava sóbrio o suficiente para dirigir, eu saí e pedi um Uber. Dizia que eles estavam a 10 minutos de distância. Então me sentei na calçada no final da entrada e esperei. A casa dele não era realmente perto de nenhuma estrada grande. Era meio que longe de tudo, agradável e silencioso, o que era bom para eu relaxar depois de uma noite como essa. Eu apenas sentei lá e me encolhi sob minha jaqueta e esperei pela carona. Pelo que pareceu apenas 4 ou 5 minutos, um carro parou. Uber. O cara chamou. Eu pulei e entrei, meio assustado por ter perdido a noção do tempo assim. Acho que eu estava realmente bêbado. Eu me acomodei no banco de trás e ele começou a dirigir. O homem parecia ter uns 50 anos com cabelo curto escuro e uma barba espessa. Grande festa hoje à noite?
Ele perguntou. Ah, sim, acho que sim, eu respondi, embora eu não estivesse muito no clima para conversa fiada. Ele olhou para mim no espelho e algo sob o olhar que ele me deu simplesmente me deixou desconfortável. Eu realmente não sei por que na época. Eu pensei que estava apenas pensando demais. Eu coloquei minha cabeça para trás e fechei meus olhos tentando descansar pelo resto da viagem. Mas apenas um minuto depois meu telefone tocou. Eu abri meus olhos imediatamente, fazendo contato visual com o motorista no espelho. Ele já estava olhando para mim. Eu desviei o olhar desajeitadamente e peguei meu telefone. Meu estômago apertou e meu rosto ficou pálido. Era uma mensagem do aplicativo Uber, um texto dizendo que o motorista acabou de chegar no local de embarque e um texto seguinte do motorista perguntando onde eu estava. Eu olhei de volta para o espelho. Os olhos do homem estavam fixos em mim. Eu coloquei meu telefone de volta no meu bolso, inclinei minha cabeça para trás e fechei meus olhos de novo. Por dentro eu estava surtando e aterrorizado, mas tentei fingir que não sabia de nada. 30 segundos depois, eu senti o carro diminuindo a velocidade e quando eu espiei pela janela, vi que estávamos em um cruzamento com um semáforo vermelho. Assim que o carro parou, eu abri a porta e pulei. No meio da minha saída, ele começou a dirigir, o que me fez cair no asfalto, mas eu me levantei e corri. Ele foi embora depois disso. Eu não sei quem era aquele homem, mas aparentemente ele estava andando na noite de Ano Novo e pegando pessoas bêbadas aleatórias esperando por Ubers. Havia tantos sinais que eu perdi, como o fato de que nós nem estávamos indo na direção da minha casa. Eu estava simplesmente muito fora de mim para pensar direito. Honestamente, eu nunca deveria ter entrado no carro sem verificar meu telefone. Onde ele me teria levado e o que teria acontecido é desconhecido. Era o dia depois do Natal e eu trabalhava em um pequeno supermercado familiar como estoquista noturno. Eu nem tenho certeza por que fui escalado para esta noite porque estávamos fechados para o Natal e provavelmente estava muito lento durante o dia, então não havia muito para eu fazer em termos de estocagem. Passei a primeira hora preenchendo o pouco que precisava ser preenchido nas prateleiras, mas então eu meio que fiquei vagando por aí. Enquanto eu estava passando pela frente da loja, notei uma pessoa do lado de fora, incomumente perto do prédio para esta hora da noite. Parecia que ele estava apenas andando por aí, mas ele rapidamente me notou, olhando para ele e em vez de ir embora, ele se aproximou da janela. Ele não disse nada ou tentou bater, ele apenas ficou olhando para mim. Eu me senti muito desconfortável e não tinha certeza do que fazer. Depois de alguns segundos dele não desviar o olhar, me virei e me afastei da janela. Acho que estava apenas tentando fingir que não estava incomodado. Isso foi muito estranho. Porém, como nenhuma pessoa normal age assim. Esperei alguns minutos antes de voltar para a frente da loja e olhar pela janela. Ele tinha sumido. Eu suspiro em alívio. Então continuo andando pela loja para passar o tempo. Eu estava apenas entrando e saindo dos corredores, consertando algumas das prateleiras. Talvez 10 minutos se passaram quando virei a esquina no final de um dos corredores e parei imediatamente de andar. Havia várias caixas que haviam caído da prateleira e estavam espalhadas no chão. Elas também não eram coisas pequenas que poderiam ter tombado. Elas tiveram que ter sido derrubadas ou movidas por alguém. Assim que eu estava tentando processar isso, ouvi algo vindo do corredor, uma risada suave, mas profunda e estranha, como um homem rindo silenciosamente bem no final do corredor. Quase soou antinatural, como um adulto crescido rindo como uma criança. Parte de mim pensou em ir confrontá-lo, mas quando me lembrei do homem que vi perto da janela, eles eram bem grandes e poderiam ter algo escondido em sua jaqueta. Corri para frente e para fora das portas, entrando no meu carro e chamando a polícia. Eles chegaram 10 minutos depois e o homem dentro da loja tinha sumido. Mais tarde, conseguimos as fitas de segurança e vimos ele encontrar uma maneira de entrar por uma porta lateral e, enquanto ele se escondia atrás do corredor rindo de mim, ele segurava uma faca em sua mão, algum tipo de canivete pequeno. Os policiais acham que ele não estava sóbrio e eu não discordo, mas também não acho que isso mude nada. Eu poderia ter morrido naquela noite se as coisas tivessem acontecido de forma diferente. Todo ano, por volta do final de fevereiro, eu e meu bom amigo Justin fazemos uma viagem de acampamento para o mesmo lugar. Nós dois fazemos muita mochila e acampamento, mas sempre havia algo diferente e agradável em acampar em uma floresta nevada. Com o equipamento certo, também não era tão inseguro. Este ano, chegamos lá e montamos nossas barracas, construímos uma fogueira e desfrutamos de algumas bebidas ao redor das chamas. Não muito depois que chegamos, de repente ouvimos algo horripilante. Era um grito sombrio à distância, ecoando pela paisagem. Durou apenas alguns segundos, então ficou quieto novamente. Nós dois pulamos de nossas cadeiras, assustados com isso.
Parecia muito longe para termos a chance de ver quem era, mas olhamos naquela direção de qualquer maneira. Justin parecia pensar que tinha que ser um animal apenas fazendo um som estranhamente humano, porque não havia como alguém estar aqui. Eu estava quase certo de que tinha que ser uma pessoa, mas de qualquer forma, não sabíamos o que fazer a respeito, além de esperar e ver se ouviríamos de novo. Um tempo se passou e nada mais aconteceu. O sol começou a se pôr e a temperatura começou a cair. Pegamos mais lenha para colocar na fogueira e fizemos comida. Mas então, de novo, do nada, aquele grito soou. Estava mais perto, talvez apenas a 60 metros de onde nosso acampamento estava. Justin e eu nos olhamos, ambos pensando que provavelmente deveríamos verificar antes que o sol estivesse totalmente posto. Peguei minha faca por precaução e nós dois nos agasalhamos e fomos para a floresta. Tentamos andar cautelosamente, sem saber exatamente o que estávamos encontrando. Tínhamos percorrido talvez uns 45 metros quando ouvimos de novo, quase bem ao nosso lado. Parei e olhei naquela direção, mas não havia nada lá. Olhei para Justin e ele parecia tão preocupado quanto eu. Devemos ter ficado parados e esperado ali por quase 5 minutos antes de Justin começar a avançar lentamente de novo. Ele passou por algumas árvores quando de repente parou e eu pude sentir o medo através de sua linguagem corporal. Dei um passo para o lado dele e quase vomitei. Havia uma carcaça de veado deitada na neve, definitivamente abatida recentemente. Então senti a mão de Justin tocar meu ombro. Levantei meu olhar e, parado do outro lado da floresta, havia uma pessoa. Ele estava apenas parado lá, vestindo quase nenhuma roupa de inverno e estava nos observando, quase como se estivesse nos observando. Justin tocou meu ombro com mais força e eu entendi o que ele queria dizer. Nós dois fomos embora e corremos de volta para o nosso acampamento. Nós nem falamos enquanto embalávamos nossas coisas com pressa e saímos da área. Eu não acho que haja uma explicação para o que vimos ou quem era aquele lá fora, ou mesmo se era a pessoa que ouvimos gritar. Depois disso, paramos de ir ao nosso local de acampamento e nos estabelecemos em uma área diferente, esperando nunca encontrar algo assim de novo. Todo ano, por volta do final de fevereiro, eu e meu bom amigo Justin fazemos uma viagem de acampamento para o mesmo lugar. Nós dois fazemos muita mochila e acampamento, mas sempre havia algo diferente e agradável em acampar em uma floresta nevada. Com o equipamento certo, também não era tão inseguro. Este ano, chegamos lá e montamos nossas barracas, construímos uma fogueira e desfrutamos de algumas bebidas ao redor das chamas. Não muito depois que chegamos, de repente ouvimos algo horripilante. Era um grito sombrio à distância, ecoando pela paisagem. Durou apenas alguns segundos, então ficou quieto novamente. Nós dois pulamos de nossas cadeiras, assustados com isso. Parecia muito longe para termos a chance de ver quem era, mas olhamos naquela direção de qualquer maneira. Justin parecia pensar que tinha que ser um animal apenas fazendo um som estranhamente humano, porque não havia como alguém estar aqui. Eu estava quase certo de que tinha que ser uma pessoa, mas de qualquer forma, não sabíamos o que fazer a respeito, além de esperar e ver se ouviríamos de novo. Um tempo se passou e nada mais aconteceu. O sol começou a se pôr e a temperatura começou a cair. Pegamos mais lenha para colocar na fogueira e fizemos comida. Mas então, de novo, do nada, aquele grito soou. Estava mais perto, talvez apenas a 60 metros de onde nosso acampamento estava. Justin e eu nos olhamos, ambos pensando que provavelmente deveríamos verificar antes que o sol estivesse totalmente posto. Peguei minha faca por precaução e nós dois nos agasalhamos e fomos para a floresta. Tentamos andar cautelosamente, sem saber exatamente o que estávamos encontrando. Tínhamos percorrido talvez uns 45 metros quando ouvimos de novo, quase bem ao nosso lado. Parei e olhei naquela direção, mas não havia nada lá. Olhei para Justin e ele parecia tão preocupado quanto eu. Devemos ter ficado parados e esperado ali por quase 5 minutos antes de Justin começar a avançar lentamente de novo. Ele passou por algumas árvores quando de repente parou e eu pude sentir o medo através de sua linguagem corporal. Dei um passo para o lado dele e quase vomitei. Havia uma carcaça de veado deitada na neve, definitivamente abatida recentemente. Então senti a mão de Justin tocar meu ombro. Levantei meu olhar e, parado do outro lado da floresta, havia uma pessoa. Ele estava apenas parado lá, vestindo quase nenhuma roupa de inverno e estava nos observando, quase como se estivesse nos observando. Justin tocou meu ombro com mais força e eu entendi o que ele queria dizer. Nós dois fomos embora e corremos de volta para o nosso acampamento. Nós nem falamos enquanto embalávamos nossas coisas com pressa e saímos da área. Eu não acho que haja uma explicação para o que vimos ou quem era aquele lá fora, ou mesmo se era a pessoa que ouvimos gritar. Depois disso, paramos de ir ao nosso local de acampamento e nos estabelecemos em uma área diferente,
esperando nunca encontrar algo assim de novo. Eu estava hospedado em uma cabana no Canadá. É um chalé de propriedade da família, nada muito grande ou sofisticado, apenas algo que meus avós construíram e mantiveram. Então, de vez em quando alguém da família aproveitava uma escapada lá. Isso foi logo após o Ano Novo. Eu planejei ficar 3 noites na cabana. Era no meio do nada, em uma propriedade isolada que eu tinha que chegar de snowmobile, o que era normal nesta época do ano. Quando cheguei lá, liguei o aquecedor a lenha e organizei minhas coisas no quarto. Em apenas 30 minutos, comecei a sentir o alívio que esperava. O tempo parecia passar mais devagar aqui e não havia nada para sobrecarregar minha mente. Eu podia simplesmente relaxar e aproveitar a paz e o silêncio. O resto daquele dia e noite foram bons. Levantei-me de manhã ao nascer do sol, preparando o café da manhã em cima do fogão a lenha. Então me agasalhei para sair e pegar mais lenha. Quando abri a porta da frente, fiquei surpreso. Havia pegadas na neve chegando até a cabana. Imediatamente saí e olhei ao redor, então a segui por um tempo. Elas levavam para a floresta, sem sinais de ir em direção à estrada, que ficava a vários quilômetros de distância. Como eles poderiam estar tão longe e não ter pegado um snowmobile e por que eles estavam aqui para começar? Eu estava realmente confuso, especialmente por eles terem vindo até a cabana no meio da noite. Caso contrário, eu os teria ouvido pela manhã. Peguei lenha no galpão e a trouxe para dentro. Debati se deveria ir embora, mas imaginei que se eles viessem e não fizessem nada, então deve ter sido um acidente, sem mencionar o quão complicado era ir e vir da cabana. Simplesmente teria tornado esta viagem um grande desperdício se eu fosse embora agora. Sentei-me perto do fogo e fiquei de olho nas próximas horas. Não vi nada. Quando o sol subiu e a temperatura ficou mais quente, coloquei minha jaqueta de volta e quis dar uma volta na floresta para passar o tempo. Decidi que também poderia aproveitar a oportunidade para ver se as pegadas levavam a algum lugar. Talvez eu encontrasse outra cabana ou algo assim, o que me deixaria mais tranquilo. Eu a segui para a floresta. Caminhei por provavelmente 20 minutos, sem encontrar nenhum sinal de nada. Era apenas uma trilha contínua de pegadas na neve atravessando a floresta até que de repente ouvi algo à minha frente. Levantei minha cabeça rapidamente e olhei para frente. De repente, ficou quieto e tudo estava parado, apenas árvores e neve infinitas. Eu sabia que o que eu ouvi foi o estalo de um passo. Não havia como confundir. Senti arrepios por todo o meu corpo, pois sabia que alguém estava lá fora na minha frente, tendo que estar escondido atrás de uma das árvores. Eles provavelmente acabaram de me notar e rapidamente se esconderam, talvez a 3 ou 5 metros de onde eu estava. Olá, tem alguém aí? Não houve resposta, nem o menor som. À medida que a tensão aumentava, senti que tinha que fazer alguma coisa. Decidi me virar e correr de volta para a cabana. Embalei tudo o mais rápido que pude, tranquei a cabana e peguei o snowmobile de volta para a estrada. Eu não sei o que aconteceu naquela cabana ou o que ia acontecer, mas não tenho dúvidas de que aquela pessoa na floresta era a mesma pessoa que passou no meio da noite. Eles estarem no caminho de volta para a minha cabana só mostra que não foi um acidente. Eu não voltei para a cabana depois disso.